Estamos tratando dos bens absolutamente impenhoráveis de que trata o artigo 649 do Código de Processo Civil. Todavia, a Lei 8.009 de 90 também trata da impenhorabilidade em relação ao bem de família. No que diz respeito a essa questão, a jurisprudência tem entendido que apenas a sentença civil indenizatória por ato ilícito não basta para que haja a penhora do bem de família, sendo necessária a condenação criminal. Estes julgados entendem que as exceções ao benefício da impenhorabilidade de que trata a Lei 8.009 de 90 estão previstas nos seus artigos 3º e 4º, e estes não prevêem a possibilidade da penhora para a garantia de dívida originária de ação indenizatória civil. Então, eu pergunto, o ato ilícito gera direito para o seu autor? Gera direito para aquela pessoa que causou o dano com a prática do ilícito? Evidentemente que não. E tanto não gera direito que o Código Civil, no seu artigo 166, inciso 2, preceitua que é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto. E complementando este preceito, o artigo 169 do mesmo Código Civil estabelece que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo. Mas não é só o negócio jurídico ilícito que não produz efeito para o seu autor, mas também todo e qualquer ilícito. E se o ato ilícito não produz efeito, eu pergunto, a sanção pela prática do ato ilícito gera direito? Evidentemente que também não. Ora, se o ato ilícito não gera direito para o seu autor, muito menos a sanção dele decorrente, como pode a jurisprudência fazer uma sanção indenizatória decorrente de um ato ilícito e constante de uma sentença civil com trânsito em julgado gerar direito para o condenado, conferindo-lhe o benefício da impenhorabilidade de seu bem de família? Ora, o que preceitua o artigo 1º da Lei 8.009 de 90? Vamos ver. Esse preceito estabelece o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída, aí que está a questão, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Portanto, o artigo 1º da Lei 8.009 de 90 assegura a impenhorabilidade do bem de família
apenas em relação às dívidas contraídas. E o legislador utilizou o termo contraídas num sentido jurídico, não antijurídico, deixando claro, portanto, que o benefício só poderá ser invocado quando a dívida estiver ligada às obrigações decorrentes de atos jurídicos voluntários, lícitos, ou seja, quando forem decorrentes de negócios jurídicos válidos. As obrigações decorrentes de atos ilícitos não são contraídas. São sanções civis impostas pelo Estado juiz, contra aquele que causar dano a outrem, nos termos do artigo 186, combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil. Portanto, as sanções não são contraídas, elas são impostas em decorrência da prática de atos ilícitos. E o ilícito não pode gerar direito. Se o ilícito não pode gerar direito para aquele que o pratica, o mesmo ocorre em relação à sanção dele decorrente. Repetimos. Assim, como ocorre com os negócios jurídicos, os demais atos ilícitos não produzem nenhum efeito jurídico. E os efeitos jurídicos que produzir devem ser desconstituídos, posto que tudo que é ilícito é contrário ao direito, de forma que tudo que possui essa natureza não pode gerar direitos. Dessa forma, seria um absurdo que a Lei 8.009 de 90 instituísse um direito decorrente de um ato ilícito, ou melhor, da sanção decorrente de um ato ilícito, assegurando a impenhorabilidade do bem de família para aquele que o pratica. Mas a jurisprudência sustenta ainda que as exceções que permitem a penhora do bem de família estão no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. E esse preceito trata-se de uma norma restritiva de direito, restringe o direito à impenhorabilidade do bem de família, restringe, portanto, o direito do devedor, razão pela qual não pode ser ampliada. Dessa forma, a exceção da impenhorabilidade contida no inciso 6º do artigo 3º dessa mesma Lei 8.009 de 90, que se refere à condenação criminal, apenas à condenação criminal, não pode ser ampliada por meio de uma interpretação extensiva ou analogia para alcançar a condenação civil de indenização por ilícito, por ser esse preceito, repito, norma restritiva de direito, deve ser interpretada restritivamente. Essa é a posição da jurisprudência.
Ocorre que, antes de chegarmos ao artigo 3º da Lei 8.009, devemos passar antes pelo seu artigo 1º, que também é uma norma restritiva de direito, já que limita o direito do credor, impedindo que a penhora sobre o imóvel do devedor, que configure bem de família, possa ocorrer. Então, o credor tem restringido o seu direito de receber o crédito. Por isso que o artigo 1º é uma norma restritiva de direito. E por ser uma norma restritiva de direito do credor, essa norma não pode, na expressão contraída, que em sentido jurídico significa contratar de forma voluntária e lícita, ou seja, de forma jurídica, não pode sofrer uma interpretação extensiva para compreender também as dívidas não contraídas, mas impostas como sanção decorrentes da prática de ilícito. Para compreender também as ações antijurídicas. Então, a expressão contraída não pode ser estendida para compreender o que é lícito e para compreender também o que é ilícito. Veja que, interpretando-se sistematicamente o artigo 1º com o artigo 3º, incisos da Lei 8.009 de 90, conclui-se de forma induvidosa que apenas as dívidas contraídas, ou seja, geradas de forma voluntárias e decorrentes de atos lícitos, atribui ao devedor o direito à impenhorabilidade do bem de família. Tanto que este último preceito, o artigo 3º, ressalva as seguintes dívidas contraídas sobre as quais pode incidir a penhora. Quais são essas dívidas? Vamos analisar. As dívidas são as seguintes: os créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias, o crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. O crédito de pensão alimentícia. O crédito decorrente de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. O crédito hipotecário. O crédito decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, estas hipóteses de negócios jurídicos lícitos são exceções e permitem, portanto, a penhora do bem de família. Mas os senhores poderiam me perguntar: se o legislador, pelo artigo 1º da Lei 8.009 de 90, atribuiu a impenhorabilidade apenas em casos de dívidas contraídas, excluindo as decorrentes de sanção por ato ilícito, por que
o inciso 6º do artigo 3º da mesma lei, que nós propositadamente não nos referimos agora há pouco, prevê a exceção à impenhorabilidade em caso de execução de sentença penal condenatória, já que a execução de sentença penal condenatória também decorre de um ilícito. Por que o legislador, que já havia previsto a impenhorabilidade apenas em relação aos atos ilícitos, fez no artigo 3º, inciso 6º, de uma forma, poderia ser considerada até redundante, a exceção que possibilita a penhora em caso de condenação criminal? A resposta é sim. O legislador simplesmente ampliou a regra do artigo 1º, para não deixar dúvida. O artigo 1º fala apenas em dívida contraída, ou seja, dívida lícita. Portanto, as ilícitas possibilitam a penhora, inclusive a condenação criminal. Mas para que não haja dúvida, mesmo porque o artigo 1º constitui uma norma restritiva de direito, o legislador ampliou o alcance do artigo 1º. E, no artigo 3º, pelo artigo 3º, incluiu de forma expressa também a indenização decorrente de condenação criminal. Em outras palavras, o legislador está ampliando a regra contida no caput do artigo 1º da Lei 8.009, que atribui o direito à impenhorabilidade do bem de família apenas em relação às dívidas contraídas, excluindo, repetindo, aquelas decorrentes de sanção por ato ilícito, impostas, evidentemente, por sentença condenatória civil. Para abranger outro sim pelo inciso 6º do artigo 3º da mesma lei, a impenhorabilidade, ou seja, a possibilidade da penhora, quando a indenização decorrer de condenação criminal. Então, esta interpretação sistemática que leva à conclusão de que a impenhorabilidade de que trata o caput do artigo 1º só se aplica às dívidas contraídas, geradas voluntariamente e de forma lícita, nunca será aplicada às hipóteses de atos ilícitos, decorrentes de sanções impostas tanto por uma sentença civil como por uma sentença criminal. Ademais, nós não devemos nos esquecer que a responsabilidade criminal independe, a responsabilidade civil independe da criminal e vice-versa. É a regra do artigo 935 do Código Civil. Ora, se a responsabilidade civil independe da criminal, por que o direito de receber a indenização decorrente da condenação civil através da penhora do bem de família deve depender da condição de haver uma condenação criminal?
E de outro lado, o direito do credor não pode jamais estar condicionado ao exercício de um direito que ele não possui legitimidade para exercer. Seria um absurdo que a Lei 8.009 de 90 condicionasse o direito do credor de penhorar o bem de família à condenação criminal da qual depende a atuação de terceiros, ou seja, do Ministério Público para a propositura da ação penal. É de se observar ainda a ofensa ao princípio constitucional da isonomia, posto que o credor de indenização por ato ilícito decorrente de condenação civil é tratado de forma diferente daquele cuja indenização decorre de condenação criminal, não havendo qualquer justificativa que possa amparar juridicamente esse tratamento desigual. Ora, se não existe distinção ontológica entre o ilícito penal e o ilícito civil, se ambas as condenações constituem título executivo judicial nos termos do artigo 475-N, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil, e se a responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil, qual a razão jurídica que justifica o tratamento diferenciado? Não há. Muito pelo contrário. Esse tratamento diferenciado viola todas essas regras que acabamos de apresentar. Por que o credor, que possui título executivo judicial em forma de sentença civil, deve ser tratado de forma diferente do do devedor condenado ao pagamento de indenização por sentença penal condenatória? Qual o motivo do tratamento desigual? Não há. Por isso, a inconstitucionalidade é patente, já que não há nenhum motivo que possa sustentar o tratamento diferenciado. A prevalecer o entendimento discriminatório, somente as vítimas de crimes graves que possibilitem a condenação criminal do autor do crime terão direito à penhora do bem de família e à garantia de seu crédito, enquanto que as vítimas de crimes de menor potencial ofensivo não terão esse direito. É que os crimes de menor potencial ofensivo possibilitam alguns privilégios ao agente, como a transação penal, instituto que não possui efeitos civis, nem mesmo reconhece a culpa do autor do crime, nos termos lá do artigo 76 e parágrafos da Lei 9.099 de 95. Esses mesmos crimes de menor potencial ofensivo também possibilitam um outro benefício, que é a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da mesma Lei 9.099 de 95, que também afasta a possibilidade de condenação criminal. Então, nesses crimes, as vítimas desses crimes de menor potencial ofensivo
estão injustificadamente excluídas do direito de receberem as dívidas indenizatórias através da penhora do bem de família do criminoso. Portanto, a interpretação dada à Lei 8.009 de 90, no sentido de que não basta a condenação civil pela prática do ilícito para a penhora do bem de família, sendo necessária também a condenação criminal, é inconstitucional pela ofensa direta ao princípio da isonomia consagrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Por fim, ainda podemos observar o seguinte: a interpretação dada à Lei 8.009 de 90, no sentido de que somente a condenação criminal pode levar à penhora do bem de família, nos casos que nós acabamos de ver, dos crimes de menor potencial ofensivo que comportam a suspensão condicional do processo, e mesmo em relação aos crimes mais graves, que sejam alcançados pela prescrição da pena criminal e também outras hipóteses de extinção da punibilidade criminal, hipóteses estas previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Nesses casos, que não vai haver a condenação criminal, o criminoso terá garantido o direito à impenhorabilidade de seu bem de família, em prejuízo da vítima e do prejudicado pela prática criminosa. E se não houver outro bem para ser penhorado, a indenização civil, sem condenação criminal, cairá no vazio e haverá evidente enriquecimento ilícito do criminoso, com o lucro que ele vai ter obtido com o produto do crime. Olhe bem, os crimes de menor potencial ofensivo, com pena cominada inferior ou igual a 1 ano, evidentemente que atendidos os demais pressupostos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, estão sujeitos, como nós vimos, à suspensão do processo. Dessa forma, o criminoso pode praticar furto simples, lá do artigo 155 do Código Penal, pode praticar estelionato, do artigo 171 caput, pode praticar apropriação indébita, do artigo 168 do Código Penal, pode praticar crime de estelionato, pode praticar o crime de fraude no comércio, está lá no artigo 175, pode praticar crime de emissão de conhecimento de depósito ou warrant, do artigo 178, pode praticar o crime de receptação, lá do artigo 180 caput. Esses crimes, cujas penas são iguais ou inferiores a 1 ano, dão direito, portanto, à suspensão do processo. Então, o agente, o autor desses crimes, com o produto do crime, por exemplo, com o dinheiro que ele obtiver com a prática criminosa, ele pode quitar os débitos previstos lá no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, quer dizer, os créditos dos trabalhadores da própria residência
o crédito do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, o crédito de pensão alimentícia, o crédito de impostos em relação ao impostos predial ou territorial, as taxas e contribuições devidas pelo imóvel, etc. Ele pode pagar essas dívidas para impedir a penhora de seu bem de família, com a garantia da impenhorabilidade desse mesmo bem em relação à possível condenação civil de indenização a que tem direito a vítima desses mesmos crimes. Notem que o inciso 6º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90 só permite a penhora do bem de família quando ele for adquirido com o produto do crime, sendo omissa quanto à possibilidade do produto do crime ser usado para quitar as dívidas que possibilitem a penhora do bem de família, caso em que a impenhorabilidade estará garantida. Bom, em suma, a prevalecer o entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família depende da condenação criminal, o bandido que utilizar o produto do crime para quitar as dívidas previstas no artigo 3º da Lei 8.009 de 90 e não for condenado pela prática criminosa, terá garantido o direito à impenhorabilidade de seu bem de família, garantindo assim, na ausência de outros bens, o proveito obtido com o produto do crime em detrimento da vítima. Dessa forma, no nosso entender, a jurisprudência, que até agora sustenta que somente a condenação criminal exclui a proteção ao bem de família, constitui uma forma, salvo o melhor juízo, numa forma equivocada de interpretação da Lei 8.009 de 90. Muito bem, dito isso, vamos voltar à análise das hipóteses de impenhorabilidade absoluta